Olha só, Porto Alegre, estamos entrando no ar, eu, Ivan Matos, e eu, Cássia Zanon, que somos dois jornalistas que adoram conversar, debater e dar uma polemizadinha também, né, Cássia? Junto com convidados muito especiais, tendo agora como tema a nossa Porto Alegre, agora que ela está completando 250 anos. No programa passado, que foi com a Tânia Carvalho, a gente levou um pito no ar pelo tamanho da nossa abertura, né? A gente falou um pouco demais, sabe? Então hoje a gente vai começar direto falando do nosso maravilhoso entrevistado, que é o Lauro Quadros. Nos permitam fazer um pouco de tietagem, porque é impossível não ter esse cara aqui e não fazer tietagem, não querer ouvir a voz dele dizendo o nome da gente, falando com a gente. Todo mundo que sairia do nosso lugar faria a mesma coisa, tá? Aposto isso. Mas então, nós queríamos falar esse quinto episódio com esse jornalista, radialista, uma das figuras mais emblemáticas e queridas do nosso rádio, porque ele é muito querido, né, Cássia? Muito, e da televisão. E da televisão também. E a gente também. já tá falando demais de novo. Já estamos falando demais. Mas olha só, eu queria dizer que o Lauro, ele renovou o rádio jornalismo esportivo com um humor, com uma verve, uma sabedoria poucas vezes vista, hein? Porque ele narrava, ele contava histórias e a voz dele é a mesma até hoje, senhoras e senhores. Lauro, a gente quer começar, a gente tem várias perguntas para te fazer, mas a primeira é como é que é a tua relação com Porto Alegre? Bem-vindo. Bem-vindo. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Quando eu ando assim meio down, vou pra Porto e Bar, trilegal, coisas de magia, sei lá, paralelo 30. Olha, deixa eu dizer para vocês que Porto Alegre começa para mim na velha e histórica beneficência portuguesa. Meus pais vieram lá da beira da Lagoa dos Quadros, das terras que o Império deu para essa família. Nós morávamos lá. E na hora do Laurinho nascer, o pai trouxe a mãe para Porto Alegre, para que a mãe fosse atendida na beneficência portuguesa pelo obstetra famoso, conceituado da época, Odone Marciai. Meu irmão se chama Odone por causa do Odone Marciai. O Paulo Odone Araújo Ribeiro, ex-presidente do Grêmio, ex-deputado, também por causa do Odone Marciai. Ele já me disse isso. Então, nasci na beneficência portuguesa, onde nasceram os meus filhos mais velhos. O Marcelo, sou pai do idoso. O Marcelo tem 60 anos, nasceu na beneficência. A Carla tem 59 anos, nasceu na beneficência portuguesa. E sabe quem mais nasceu na beneficência portuguesa? Entre tantos, tantos, tantos? Elis Regina, Moacir Escria, Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros e Lauro Quadros. E sabe o que a beneficência faz? A beneficência bota o nome de uma UTI, Moacir Escria. O centro de imprensa, Lauro Quadros. Que bacana. Não sei se mereço. Olha, e completando o meu nascimento, veio lá de Osório o padre Pedro Jacobs me batizar. Como é que ele veio naquela época, 1939? Só Deus sabe. Mas ele veio me batizar. Ele veio me batizar aqui. E sabe que quando nós casamos, minha mulher, eu a conheci, eu tinha 11, ela tinha 8, namoramos quando eu tinha 16, ela tinha 13, casamos quando eu tinha 21, ela tinha 18, temos 61 anos de casados, nós casamos na Igreja da Conceição, do lado da beneficência portuguesa. Do lado. E quando fizemos 50 anos de casados, bodas de ouro, hoje temos 61, os irmãos gêmeos, queridos, o Inácio e o Francisco Ledur, filhos de um colega meu de seminário, fizeram as bodas de ouro na Igreja da Conceição, do lado da beneficência portuguesa. Sabe, e em frente da beneficência portuguesa, eu estou começando a olhar Porto Alegre. Do lado a Igreja da Conceição, na frente o Colégio Rosário, onde eu comecei a estudar com 10 anos. No admissão daquela época, eu fui apaixonado pelo Colégio Rosário. Rosarienses ao céu se levante, vossa voz de entusiasta afeição. Até hoje, com a pandemia não, paramos 2 anos.
temos sempre os jantares dos alunos, uma família do Colégio Rosário. Mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, porque em seguida eu quero falar da Rua da Praia, logo em seguida. Mas já que estamos no Colégio Rosário, eu queria dizer, se não estou enganado, que tu ali começaste a tua carreira como jornalista, nos alto-falantes do Colégio Rosário. Foi ou não foi? Tens toda a razão. Eu comecei em casa com a minha mãe declamando o Olavo Bilac, o Castro Alves. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus. Bom, ali eu comecei com o Antônio Abujanra, já falecido, o famoso Abujanra. Sim. Ali eu comecei a declamar no Rosário. E com o Milton Ferretti Jung, também falecido. Cada 10 pessoas que eu falo, 9 já faleceram. O Milton Jung e eu éramos realmente locutores dos alto-falantes do Colégio Rosário. Tu vê. Que idade tu tinhas, Lauro? Aí, no Rosário, eu comecei com 10 anos. Eu fui para o seminário de Gravataí, onde fui colega do Dadeus Grins. Só que o Dadeus tinha 14 anos, eu tinha 11. Hoje ele tem 85, eu tenho 82. Só para tu saber com quem é que tu está tratando. Tu quase fosse padre? Quase fui. Como padre, eu seria padre há 58 anos. Mas tu vê como é o negócio. O Ledur, meu colega de seminário, não ficou padre, mas fez 2 filhos padres. Que loucura, rapaz. Gente. O vice-governador atual, o Ranolfo Vieira Júnior, é filho do Ranolfo Vieira, meu colega de seminário. O Picasso, o famoso goleiro Picasso, Ronei Paulo Trave, fomos colegas de seminário. Mas em seguida eu falo da Rua da Praia. Então pode falar da Rua da Praia. Como é que foi? Como é que era a Rua da Praia na época em que tu eras jovem? Era uma maravilha, né? Era onde tudo acontecia. Rua da Praia, que não tem praia, que não tem rio, onde as mulheres andam de saia e não de maiô. Rua da Praia, do jornaleiro, do camelô, do estudante que a aula da tarde gazeou. Rua da Praia, da garotinha que quer casar, do malandrinho que passa o dia jogando bilhar. Se as pedras do teu leito algum dia pudessem falar, quantas coisas de dor e alegria haveriam de contar. Rua da Praia, de alegres tardes domingueiras, quando as calçadas ficam cheias de gauchinhas faceiras. Rua da Praia, da sede do Grêmio e do Internacional, que se embandeiram e soltam foguetes no jogo Grenal. Só para começar. Conta pra gente. Olha, a Rua da Praia, para mim, começa assim, ó. Estou olhando para o lado de cá, estou vendo a Igreja das Dores, espetacular, com aquela escadaria maravilhosa. Igreja das Dores da minha infância, quando minha mãe e minhas tias cantavam no coral da Igreja das Dores. Venho mais um pouquinho para cá e estou vendo o Hotel Majestic, hoje Casa de Cultura Mário Quintana. Venho mais um pouco para cá, o Cinema Cacique e a Caldas Júnior. Ali trabalhei na Rádio Guaíba também, por tanto tempo. E aí estou chegando aqui, já estou chegando um pouquinho mais na Praça da Alfândega. Cinemas Guarani Imperial, que loucura! Lá na ponta, no Largo dos Medeiros, também conhecido como Largo da M, lá o Cinema Central. Mas aqui na Praça da Alfândega eu sentava com o Mário Quintana e o Mário me contando histórias. O Mário Quintana falava assim, ó, segurando a chapa, ele dizia assim: eu ontem tirei o som da televisão porque eu não entendo nada de futebol, só fiquei vendo tu gesticular assim. Então o Mário Quintana e eu sentávamos do lado da carta do Getúlio Vargas na Praça da Alfândega para conversar. E eu estou indo mais adiante, Largo dos Medeiros. Ali se reuniam pessoas famosas, como eu disse, o Cinema Central. Aí tu olha, tem a Praiana, restaurante, bar, restaurante. Aí tu olha para cima, era a sede do Internacional no 4º andar. E o José Matzerbach, também falecido, brincava comigo quando eu comecei em 59 na Rádio Gaúcha, lá no Edifício União, na Borges, 11º andar. O Matzerbach dizia assim, para tu não esquecer o telefone da sede do Inter. Naquele tempo eram 4 algarismos.
Sede 507. Sede 507. E aí eu vou mais um pouquinho. Não, mas antes de mais um pouquinho, eu vou subir a Rua da Ladeira, também conhecida como General Câmara. Estou chegando na Praça da Matriz. O Teatro São Pedro, um beijo para Eva Sofer. E aqui a Assembleia Legislativa, que maravilha. Até o Cândido Norberto, para mim, o rádio se divide antes e depois do Cândido Norberto, foi presidente da Assembleia Legislativa. Aí estou chegando na Catedral Metropolitana, que emoção a Praça da Matriz. Aí estou descendo de novo. Estou lá com a Rua da Praia, esquina General Câmara. Aí eu vou em frente, olho à direita, vejo a Ferradura, que era a loja do Rubens Hofmeister, ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Aí eu olho assim, Casa Vitor, olho assim, tem o Rian, olho assim, o Cinema Ópera. Quanta coisa que existia e desapareceu. E aí, quando eu lembro do Cinema Ópera, eu me lembro do filme Casablanca, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. You must remember this. Mas tu era muito kiss is still a kiss. Casablanca. A sigh is just a sigh. Mas que memória, hein, Lauro, que tem. As time goes by. As time goes by. E aí, gurizada? Estou caminhando na Rua da Praia. Estou indo na direção da Borges de Medeiros, hein? Ali tem a Casa Louro, tem a Sloper. Cheguei na Borges, na esquina Democrática, Borges com Rua da Praia. Aí estou subindo à direita, aquele monumento que é o Viaduto Otávio Rocha, que coisa espetacular. Inesquecível o Viaduto Otávio Rocha. Aí estou descendo pela Borges de Medeiros, lá embaixo o Mercado Público, que é, de fato, uma coisa espetacular de Porto Alegre. Largo Glênio Pérez, com quem eu fui vereador em 1966, o Glênio Pérez. Certo. Bom, mas ali tinha, entre outras tantas coisas, o Treviso. A gente terminava a programação domingo à noite, o esporte na Rádio Gaúcha, ia jantar no Treviso. Aí, se continuar na Rua da Praia, bom, aí eu não paro mais de falar em direção à Santa Casa de Misericórdia, ao Hospital São Francisco, tem coisas inacreditáveis. Aí tu passa na Vicária. Onde é que tu moravas nessa época em que tu começaste a trabalhar na Gaúcha? Aí que eu vou chegar agora. Deixa eu só te dizer, chegando lá em cima, no Hospital São Francisco, ali com 4 anos de idade, meu pai no caixão, eu tenho que contar coisa triste também, meu pai no caixão foi velado ali. Ali eu também fui operado, uma operação muito séria, 18 anos, no Hospital São Francisco. E na Santa Casa de Misericórdia, minha filha, que é médica, obstetra, ginecologista, há 35 anos, a Carmelena começou na Santa Casa de Misericórdia e no Hospital Divina Providência. Hoje, praticamente, ela mora no Hospital Moinhos de Vento, onde ela faz parte toda hora. Bom, a tua pergunta eu vou respondê-la de uma forma até emocionada. A minha vida começa ou recomeça em 31 de janeiro de 46, na Rua Ivo Corsé, em Petrópolis. Lá, Petrópolis, da Igreja São Sebastião, que no começo era lá na João Abbott, pequenininho, uma capela, depois veio em 54 para Protásio Alves, o Cinema Ritz na frente, Love is a Many Splendor Thing. No final da linha do bonde, não era lá? Ah, bom, aí eu quero falar em bonde com o maior carinho. Então, o Ritz era das nossas matinês, eu estava falando do filme com William Holden e Jennifer Jones. Pois é, suplício de uma saudade. Bom, mas aí, seguinte, sou fundador também do Colégio Santa Inês, eu estou sendo autobiográfico, mas para poder falar de Porto Alegre. O Colégio Santa Inês é de 1946. Eu fui aluno do Santa Inês e me lembro que em 49, antes de eu passar para o Rosário, Dom Vicente Scherer foi lá. E aí as freiras pediram que eu fizesse um discursinho com 9, 10 anos de idade para o arcebispo de Porto Alegre. E eu fiz. Era a minha iniciação na comunicação. E o Dom Vicente, para me agradar, botou o Solidel na minha cabeça, o Kipá na minha cabeça, e depois diziam que eu tinha ido para o seminário por causa desse gesto do Dom Vicente Scherer. Vamos falar de bonde, então. Boa memória. Bom, os bondes na região de Petrópolis eram 3. O do fim da linha, que dá com a Carazinho, ali a Protásio com a Carazinho, era o bonde de Petrópolis. Tinha o Tabela 9, o Tabela 11... Eu ia para o Rosário de bonde. Bom, tinha na João Abbott, o João Abbott, e tinha o Boa Vista, que é um pouco antes lá. Mas eu não me esqueço, porque a minha avó morava na General Portinho, 366, bem no centro histórico de Porto Alegre. Eu não me esqueço
dos bondes Duque, gasômetro. Claro que se eu for ali para a Praça 15, eu vou ter que me lembrar dos bondes Auxiliadora, Teresópolis, meu Deus, quantos bondes. E eu fico, às vezes, pensando assim, pode ser uma coisa burra minha e nostálgica mesmo, se deveriam acabar com os bondes em Porto Alegre. Por um lado, eu penso assim, não, estava certo acabar mesmo, porque o trânsito não dava mais. O número de automóveis crescendo, tinha que acabar com os bondes mesmo. Aí eu penso, por outro lado, como é que em Portugal, como é que em Lisboa tem bonde e está tudo bem? Né? Claro. Exatamente. E, Lauro, quando é que tu inicias profissionalmente no rádio? Porque eu vi que tu começaste na Guaíba, não é isso? Não, eu comecei em 59 na Gaúcha, e 9 de janeiro de 62 é que eu fui para Guaíba. É assim, ó, eu faço um teste na Gaúcha, passo no teste, 15 dias depois, o Ari dos Santos, também já falecido, percebeu, modestíssima parte, que esse cara aí... dava para coisa. Me aumentou o salário, em 15 dias resolveu me aumentar o salário. Mas aí eu fui locutor comercial, fazendo locução comercial com locutoras espetaculares, a Rochelle Wilson, a Leonor de Souza, que foi a melhor locutora comercial do Brasil de todos os tempos. Sim, muito conhecida. Maria Angélica, meu Deus. Com o Cândido Norberto eu fiz dupla de locutor comercial. E o destaque da Rádio Gaúcha era o rádio teatro. Sim. Naquele tempo, havia um certo preconceito com o rádio. Trabalhar em rádio, não vai ser engenheiro, não vai ser médico, não vai ser advogado. Trabalhar em rádio. Mas daqui a pouco, esse preconceito acabou e, ao contrário, inverteu 180 graus e quem trabalhava em rádio virou estrela. E tinha até a musiquinha que celebrava, eu tinha o meu álbum de figurinhas, né? Artistas de rádio, de quem se fala, agora se encontra na bala do rádio, saborosa e sã, que traz os artistas de quem eu sou fã. Era o trevo de 4 folhas com uma letra celebrando. Bom, então o rádio-teatro era uma coisa espetacular. Tudo acontecia ali. De repente o Teixeirinha aparecia, era um jovem ainda, eu entrevistava o Teixeirinha. O Dimas Costa não podia fazer o Céu e Campo, eu substituía o Dimas Costa. Então eu era locutor comercial e trabalhava no esporte. Mas presta atenção, o Ari dos Santos me identificava uma voz interessante, a minha voz interessante. Aliás, uma vez eu fui fazer um jogo em Santa Maria, Guarani Atlético, eu já narrava aí, mas isso é depois. Eu fui fazer um jogo, isso é 63, tá? Em Santa Maria, e as mulheres achavam que eu era um cara bonitão, olhos verdes, quase 2 metros de altura. Alto. Esse cara deve ser um tesão, esse cara com essa voz e tal. Um galã. E os homens também. Aí eu passei para o Rui Carlos Osterman o microfone para ele comentar, e veio na minha direção um bombachudo, assim, um Gaudério, olhou para mim e disse assim: mas isso aí que é o Lauro Quadros, não é esse aí. Isso aí que é o Lauro Quadros. Pô, brincadeira. Bom, mas aí o Ari me deixava sempre no plantão. Plantão, mas com essa tua voz é plantão. Aí o que eu fiz? Eu fui para a Rádio Difusora, hoje Bandeirantes, lá na Uruguai, 155, quarto andar, chefe Jarbas Alaor. Lá eu conheci o Ranzolin, o Sérgio Schiller, o Lazier Martins, tanta gente, que é o Estevão Romano, Jesus Afonso e tal. E lá eu fazia locução comercial, fazia um programa chamado Escolha e Peça. A futura namorada do Lazier, Marilene Somnes, se ligava de Montenegro para pedir música, né? Bom, e aí, rapaz, o Jarbas Alaor resolveu me transformar em narrador. Menos de um ano depois, eu, que era só plantão na Gaúcha, voltei para a Gaúcha narrando o jogo, e o Matzenbacher, que foi o cara, o grande repórter da Gaúcha, meu repórter. E aí comecei a narrar, comecei a fazer tudo quanto é coisa na Gaúcha. E em janeiro de 62... Tu já gostava de futebol nessa época? Tem que gostar, né, para ser narrador e tal. Ah, sim, gostava de futebol, sim. O Ibsen Pinheiro... E torcia para qual time? O Ibsen Pinheiro, pois é, os colorados acham que eu sou gremista e os gremistas acham que eu sou colorado. Até hoje. Por quê? Porque se eu dou um pau no Grêmio, o cara que é colorado acha que tudo é normal. Dou um pau no Inter, o cara que é colorado diz: esse filho da mãe aí. Se o cara é gremista, eu dou um pau no Inter, normal. Dou um pau no Grêmio, esse filho da mãe aí. O Ibsen Pinheiro me dizia sempre, também já falecido, Ibsen Vals Pinheiro me dizia sempre: o isento não existe, existe o imparcial.
E modéstia à parte, eu marquei 30 anos no ar na Rádio Gaúcha com o programa Polêmica. 2 de um lado, 2 do outro. Hoje eu ligo a televisão, dependendo do canal, ou o cara é bolsonarista ou o cara é lulista, é uma coisa impressionante. Exatamente. E eu tenho essa obsessão, sou obsessivo compulsivo pela imparcialidade. Então, mas aí eu fui para Guaíba em janeiro de 62 e na Guaíba eu fiz minha primeira Copa do Mundo. Mas antes de fazer a primeira Copa do Mundo no Chile em 62, em fevereiro, o Torneio da Morte em Rio Grande, pela primeira vez, Rui Carlos Osterman fazendo comentário, eu era narrador, e passei para o Rui. Comentários de Rui Carlos Osterman, passei e o Rui. Alô, alô? O Rui era da Folha da Tarde, não entendia de rádio ainda. E, para mim, o comentário esportivo se divide em antes e depois de Rui Carlos Osterman. Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto eu falo da Copa de 62. Aliás, aproveitando que tu está tomando uma aguinha e respirando um pouco, vocês criaram, para mim, assim, ao meu ver, e de muita gente, opinião de muita gente abalizada, vocês criaram uma nova forma de fazer rádio-jornalismo, rádio esportivo, narração. Vocês trouxeram, não só tu, mas o Rui e o Pedro Carneiro Pereira também, né? Vocês trouxeram um novo ar para o rádio, um estilo muito próprio. Tu trouxesse palavras, expressões populares que ficaram impressas até hoje. As pessoas falam brincadeira, brincadeiraço. É ou não é? É isso aí, mais meio quilo de farofa. E que não se falava, né? Esse jingle aí é mortal, né? Por que eu escolhi essa característica aí? Peguei lá a música do Carlinhos Niemeyer, do Canal 100, o pessoal viu o futebol no cinema, né? Uhum. E aí, quando viu o futebol no cinema, se lembrava do comentário do Lauro. E quando ouviu a característica do Lauro, se lembrava das jogadas do cinema. Isso é fantástico. Vocês realmente fizeram uma escola no rádio, até chegar no sala de redação, né? Tu falasse no negócio de estilo e jargões, esse cara conhece o Rengo sentado e o cego dormindo. O Mano Menezes, quando treinava a seleção brasileira, um dia passou por mim, o Mano disse assim, ainda estou tentando conhecer o Rengo sentado e o cego dormindo. Mas isso não é para qualquer um. E a cabeça que tem piolho e o caminho da roça. E a minha linguagem não era popularesca, era popular. Era popular, exatamente, próxima do povo, né? E a linguagem do Rui era uma linguagem sofisticada. Nós dividíamos, o Rui e eu. Por exemplo, Copa da Alemanha 74. Eu fazia Brasil e Argentina, o Rui fazia Brasil e Holanda. Eu fazia Brasil e Argentina em Hannover. Eu fazia Brasil e Zaire em Gelsenkirchen, gol do Valdomiro, inclusive. E o Rui fazia outro jogo, e assim nós íamos, né? Aí chegou em Munique, nos jogos finais, a final Alemanha e Holanda, e no sábado, pelo terceiro lugar, Brasil e Polônia. E aí, Alemanha e Holanda no domingo, Brasil e Polônia no sábado. Aí sorteamos quem é que vai fazer o jogo do Brasil e quem é que vai fazer a final. E aí eu fiz Brasil e Polônia e o Rui fez Alemanha e Holanda. Eu quero saber como é que foi. Tem uma história tua com o Garrincha em 62. Como é que é? Para vocês terem uma ideia, a terceira vez que a TV Globo veio me entrevistar aqui. Não estou me exibindo para vocês. Colocaram 3 câmeras na minha sala, 3 homens enormes, assim, e uma entrevistadora. Romance do Garrincha com a Elza Soares, está na Globoplay, são 4 episódios, o primeiro é de graça, se quiser ver, o primeiro é de graça. Eu já vi. Nós vimos. Pois é. Por isso que a gente quis te entrevistar. Por isso que eu queria saber, claro. Então, vocês viram uma hora que eu chego e digo que estava do lado do Aimoré Moreira, em Salsalito, Vinha Del Mar, Carabineiros, Chile. E naquele tempo tu entrava, o repórter entrava no vestiário, os caras estavam na banheira térmica, pintão boiando e tudo. E aí tu entrava. Uma vez eu entrevistei o Oswaldo Rola uma vez debaixo do chuveiro, seu Rola é agora, vamos lá, tal. Bom. Que maravilha! Não, aí vieram aqui me entrevistar, né? E tá na Globoplay, como eu falei. E ali eu conto, por exemplo, que eu estava do lado do Aimoré Moreira e o Garrincha foi bola de ouro e chuteira de ouro, o melhor jogador da Copa e goleador da Copa. E ali eu conto que o Aimoré Moreira gritava, vai pra ponta, mané! E o Garrincha ia pro meio e gol do Brasil. Bom, mas
O negócio é impressionante. E ali também eu conto, porque o Garrincha tinha 9 filhos, Sim. com a Naíra, a mulher dele. Desculpe, 9 filhas. Filhas, mulher. Eu já perguntei para minha filha obstetra como é que é isso. Eram 9 filhas com a Naíra. Impressionante. 2 com uma namorada dele, uma amante dele, a Iraci, 2 filhos. E tinha, claro, o Garrinchinha com a Elza Soares. E o Garrincha tem até hoje, com 61 anos, Ulf Goldberg, um filho na Suécia que não foi feito na Copa de 58, foi feito numa excursão do Botafogo em 59. E ele tem 2 netos na Suécia, um deles joga na Inglaterra. Sim, isso conta. Mas a primeira vez que a TV Globo veio me entrevistar aqui, foi porque eu sou sobrevivente da Copa de 62, por uma razão muito simples. Qual é? Eu sou o único jornalista vivo da Copa de 62. Por quê? É mesmo? Porque os caras... É simples isso. A Globo veio aqui por isso. É simples. Os caras tinham, os locutores e narradores tinham 40, repórteres tinham 40, 45, 50 anos, teriam 100 anos, mais de 100 anos. Tu era um guri. E eu tinha 22, Pelé tinha 21, Garrincha, Pelé está com 81, eu estou com 82, Pelé, coitado, com aquele problema que ele está enfrentando do cólon, né? O Garrincha tinha 25, morreu com 50, o Zagallo tinha 30, está com 90. Então, sou mesmo sobrevivente. A segunda vez que a Globo veio, aí foi a Sport TV que veio, o protagonismo dos treinadores gaúchos na seleção brasileira. São 8 treinadores gaúchos na seleção brasileira. Aí contei a história de todos eles, lugar onde eles nasceram e tal. E a terceira vez foi o Garrincha. Aí a guria me perguntou, mas qual era a música que o Garrincha mais pedia para Elza Soares? Eu digo, a música do Tom Jobim. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Dindi. Mas aí eu olhei para ela e disse assim, mas o Garrincha gostava mesmo, era do começo da música. Como é que é o começo da música? Céu tão grande é o céu, e bando de nuvens que passam ligeiras, para onde elas vão... Aí eu não sei. Que maravilha. Mas é verdade que tu jogasse ping-pong com o Garrincha? Em Quilpué, a concentração do Brasil, jogava ping-pong com o Garrincha, e eu conheci lá o Figueroa com 16 anos. Meu Deus! O Figueroa casou com a Marcela, o Figueroa é 6 anos menos do que eu hoje, e é bisavô. Por quê? Porque ele casou... Bom, eu joguei futebol de salão com o Figueroa, com o Larry Pinto de Faria, também falecido, sim, com o Oquelésio, o pai do Mauro Galvão, terças-feiras na Casa de Portugal, anos a fio, e o Figueroa brincava comigo, roguei com o Carpegiani, roguei com o Falcão, pero Lauro, Quadros Milher, e dava risada. Bom, mas aí eu conheci Figueroa com 16 anos, e ele casou com a Marcela, ele tinha 15 e a Marcela 14. E o Figueroa, num treino, ele foi meia cancha marcando o Didi no time do Brasil. Quer dizer... Mas é um negócio assim que vem na minha cabeça. As histórias que eu tenho, por exemplo, com o João Saldanha são inacreditáveis. Mas nós estávamos falando de Porto Alegre, né? O aniversário de Porto Alegre. Mas tu és Porto Alegre, né? Tu és um cidadão porto-alegrense no mundo. Isso é que interessa para nós aqui, né, Cássia? Exatamente. É que tu estava falando e eu estava anotando aqui quantas facetas de Lauro Quadros. Nós mal chegamos em 62, né? Cantor. Tu falaste praticando 2 esportes, mas tu jogaste futebol de salão e tu sempre... Eu te conheço pessoalmente há quase 30 anos, o Ivan também, mais, né, Ivan? E tu sempre foste uma pessoa que cuidaste muito da tua saúde, né? Toda a gente... Não tem um dia da minha vida, eu sou endorfino dependente, sou chocolatra, mas tem que ser os 70%, tá? Sou franco dependente, minha mulher e eu, não é força de expressão, nós somos 40 vezes da França, número redondo. Olha Meu só. Deus do céu. Cada vez 3.200 quilômetros. Eu sou endorfino dependente. Não tem um dia da minha vida que eu não caminhe 1 hora. Antes, na Praça da Encola, eu fazia em 1 hora 6 quilômetros. Agora estou fazendo aqui no meu pátio, porque eu sou cagão, então eu não saio na rua. Estou fazendo aqui no pátio do meu prédio, que é muito bom. Eu estou fazendo essa caminhada de 1 hora que não deixa um dia de fazer. Se estiver chovendo lá embaixo... Nem com as doses de vacina ainda? Eu já fiz as 4 doses. Tá bom, tá certo. 4 doses. E aí mais de 80. E como é que é essa tua preocupação com a saúde?
te interfere na tua vida de alguma maneira? Não, mas eu não sou hipocondríaco, não. Mas me preocupa, por exemplo, eu fiz as 4 vacinas, mas já me vacinei contra a gripe também. Claro. A tetravalente também. E dentro dessa parte da saúde tem uma coisa que é um brilho no teu olho, né? Que é o Instituto do Câncer Infantil, que trata da questão da saúde das crianças com câncer. E eu sei que lá no Instituto do Câncer tu és assim um motivador das pessoas que trabalham lá, não apenas dos contratados, como dos voluntários. Como é que é essa tua relação com o Instituto do Câncer, que é uma referência de Porto Alegre para o resto do país como uma instituição de cuidados, né, de câncer, de prevenção? Como é que aconteceu isso? Hoje até não dizem mais Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Realmente tu tens razão, tomou conta do país. Brasília está mobilizada para ajudar o Instituto do Câncer Infantil, é uma coisa extraordinária. A minha vida se divide também em antes e depois do Instituto do Câncer Infantil. Recentemente tivemos uma grande festa, o Teatro São Pedro lotado, 30 anos do Instituto do Câncer Infantil. Algemir Bruneto, oncologista pediátrico, chega de Londres, de Newcastle, como dizem os americanos, de Newcastle, como dizem no British English. E aí, quando ele manda me chamar, porque ele queria um jornalista que o ajudasse. E eu fui lá no Hospital de Clínicas e o Bruneto me levou para ver um gurizinho que estava carequinha fazendo o tratamento. E aí ele sabe o nome desse guri até hoje e repete para mim, ele está ótimo, e eu me comovi. E aí vem uma coisa inacreditável, eu sempre digo, não é demagogia, não é falsa modéstia, eu sempre digo que quem fez isso não fui eu, foi Deus, e eu fui um instrumento nas mãos de Deus. Porque eu não sei como é que eu visitei 104 empresas, só 4 não contribuíram. Era a Estrada dos Tijolinhos Amarelos, a Yellow Brick Road, sim, que é exatamente a história do Mágico de Oz. Somewhere over the rainbow, Judy Garland, né? Bom. E aí o Instituto do Câncer Infantil, o que fez? Com esse dinheiro, cada tijolinho era 10 mil. Chegava lá no Jorge Gerdau e Johann Peter, e ele dava 2 tijolinhos. E aí dizia para mim, não fala para ninguém que eu colaborei, senão vai dar uma fila aqui. Aí eu ia lá na Vipal, e os chineses da Vipal davam, e assim por diante, tá? Aí nós construímos todo o terceiro leste do Hospital de Clínicas, como fizemos agora uma unidade também no Hospital Conceição e hospitais pelo interior do estado. E não havia leitos suficientes, passou a haver leitos suficientes. E o que é importante, a pesquisa científica, aquilo que tinha 30% de cura, hoje tem 80% de cura. E a nossa sede hoje tem área 6 vezes maior do que a sede anterior. E agora temos também uma outra sede para aqueles casos dos caras desenganados, que nós temos que ser caridosos com eles, ter amor por eles. Aqueles que não têm mais volta, tem uma casa para eles. Também tem. A unidade de cuidados paliativos, né? Que é para manter o conforto dessas pessoas até o final. Sim. Cuidados paliativos. Que também faz parte. Tu está por dentro, exatamente. Claro, a gente está bem informadinho aqui. Não, é porque a minha mãe, ela é voluntária no ICI há 15 anos. E eu estava comentando com o Ivan. Exatamente. Ela, não posso faltar de jeito nenhum, porque o Lauro vai lá na casa. O Lauro, quando vai na casa... Tu é a estrela da casa, né, Lauro? Sabe disso, né? Eu sei porque eu já vi. Aliás, nesse último sábado, nós tivemos aquela reunião tradicional dos voluntários e dos funcionários do Instituto do Câncer Infantil. Foi no litoral, exatamente. E é bacana de ver nos jantares, que eu sempre vou cobrindo para o Jornal do Comércio, eu sempre vejo como as pessoas te tietam até hoje, né, Laura? A gente está prestando uma tietagem aqui, eu e a Cássia, com todo o reconhecimento, porque a gente sabe que a gente está fazendo isso, queríamos te ouvir, queríamos ouvir a tua voz, queríamos saber de ti, mas é impressionante o carisma que tu mantém aos 83 anos, é isso? Vou fazer em setembro 83. É impressionante que isso não se apaga, por isso que eu acho interessante quando tu contas essas histórias
do teu começo como um radialista lá nos alto-falantes do Rosário, quer dizer, tu nasceste tão predestinado à comunicação, porque tu tem a comunicação no teu sangue, no teu olho, na tua voz, nas tuas mãos. A gente está te vendo aqui, tu te movimentando com as mãos, quer dizer, tu é um comunicador nato, né? Isso é tão interessante de ver, porque isso não se aprende no colégio. Eu vou fazer um parênteses só, porque assim, eu fico lembrando, cara, quando eu trabalhei na TV, que tu fazias o Estúdio 36, que foi também um outro capítulo, que era uma coisa impressionante aquele programa. Hoje eu vejo as pessoas dizendo como é que o Faustão consegue fazer um programa todos os dias. E, gente, o Lauro fazia isso. Na TV Com. Na TV Com. Como é que tu tinha aquele pique todos os dias? E como é que era a tua rotina de saber quem eram aquelas pessoas, nunca dar um fora, ou pelo menos não transparecia, sim, né? Não. Como é que tu aprendia sobre as pessoas para entrevistá-las? Assim? Qual era a tua estratégia? Na década de 70, eu comecei na TV Difusora e participar de programas. O Porto Visão, que concorria com o Jornal do Almoço, o Jogo Aberto, que era o programa de esportes, o debate, aquele que o Asmus entrou para bater no Gilberto Medeiros, o Camisa 10, programa esportivo também, e o Câmera 10, que era um programa de jornalismo que a Ieda Maria Vargas, inclusive, trabalhou no Câmera 10, a Ana Amélia Lemos trabalhou no Câmera 10. Me conta essa historinha da disputa de beleza entre Ana Amélia e Ieda Maria Vargas. Tem uma história engraçada para contar. Uma vez a Ana Amélia se invocou, minha querida amiga Memeia, a Ana Amélia se invocou, o Carlos Bastos era o nosso chefe, Carlos Esquivel Bastos. Sim. Aí a Ana Amélia olhou os salários assim, vamos supor que a Ieda ganhasse 10 e ela ganhasse 5. Aí ela foi no Bastos assim, vem cá, parei um pouquinho, por que eu ganho 5 e a Ieda ganha 10? Aí o Bastos respondeu, Memeia, a Ieda é Miss Universo, tu é Miss Lagoa Vermelha. Adoro essa história. E ela se conformou, né, Laura? Não é fácil. Não, mas vocês falaram no Estúdio 36. Sim. No Estúdio 36 recebeu Mamas and Papas, Calbi Peixoto, Baden Powell, Sérgio Endrigo, La Festa Pena Cominciata e già finita, e cielo non è più con noi, com Sérgio Endrigo. E lá tinha coisas... Eu comecei cantando os irmãos, o Cleito e Cledir, né? Que foram separados uma época, depois voltaram a ficar juntos e tudo, e cantavam comigo lá também várias vezes no Estúdio 36 e até no Teatro Renascença a gente fazia os programas e tal. Então a televisão também eu gostava muito da televisão, também gostava. Tem coisas inacreditáveis. Outro dia o Jornal do Almoço fez 50 anos, aí me convidaram. Sim. Aí eu comecei a lembrar coisas do Jornal do Almoço. Aí, o Oktoberfest, o Lazia não queria se vestir de Fritz, e eu, cara de pau, me vestia de Fritz, e a Maria do Carmo se vestia de Frida. Sim. Né? E aí era uma loucura o que a gente fazia e tal. Mas fizemos um Jornal do Almoço em Buenos Aires inesquecível para mim, porque, por várias razões. A Recoleta, Evita Peron, eu parado no obelisco lá eu tenho um neto e uma neta argentinos. Meu filho morou 23 anos lá. Ah, é? Olha só. A Agostina tem 24 anos, esteve aqui nos 80 anos da minha mulher, agora semana passada. E o Ernesto, madres distintas, mães diferentes. O Ernesto tem 23 anos. Aí eu ia no obelisco da 9 de julho, por exemplo, e cantava, está gravado lá na TV, na RBS TV. Mi Buenos Aires, querido. Eu me fresqueando sempre, né? Aí, uma entrevista inesquecível da minha vida, entre tantas, eu fui na casa do Marianito Mores, entrevistado. Hoje ele teria 100 e poucos anos. E o Marianito Mores, entre outros tangos, Pampa Mia, claro, ele tem o Uno, que é o tango mais famoso, sim, talvez. Uno busca lleno de esperança, el camino que los sueños, prometer a nossa substância. Então, tem coisas assim, por exemplo, Pedro Carneiro Pereira, Flávio Alcaraz Gomes e eu fomos fazer em 68, em Punta del Este, reunião dos chefes de Estado. O presidente do Brasil era o Costa e Silva. Lá eu entrevistava muito o Hélio Beltrão, pai da Maria Beltrão, do Estúdio I. Entrevistava o Daniel Krieger, senador gaúcho e tal. E aí eu peguei a Motorola, o microfone e volante, como se fosse na direção de um jogador de futebol. Tinham matado o John Kennedy, os caras
O FBI estava lá, a CIA estava lá, todo mundo com medo. Nós, no Cassino San Rafael, eu fui na direção do Lyndon Johnson, presidente, e direto assim, what do you think about? Eu ia perguntar sobre não sei o quê, what do you think about? E um segurança de 3 metros me nocauteou, porque eles tinham medo. E o irmão do John Kennedy, o Bob Kennedy, saiu na revista Manchete, eu estava entrevistando o Pelé com uma toalha na genitália. Hoje é só entrevista coletiva, né? Tem que esperar, tá tudo pronto. E o Pelé com uma toalha aqui assim no pipi e tal, e eu entrevistando o Pelé, e chegou o Bob, conheceu o Pelé, e aí tiramos uma foto que saiu na revista Manchete. Estou falando demais, né? Não, nunca. É que a gente está lembrando aqui de perguntas. É que a gente está lembrando coisas, e a Cássia tem uma anotadinha aqui, Cássia. Qual é que é? Tu disseste até antes que tu tens histórias fantásticas com o João Saldanha. Tem alguma que tu te lembres agora? Tem várias. O João era meu irmão, porque o João, como jornalista, quando eu passava a minha coluna, Cássia, naquele tempo era Telex. Uhum. Eu passava a minha coluna em Paris, por exemplo, tinha que ir lá no La Bourse para passar a coluna. Passava a coluna em Londres, tinha que ir ali em frente ao Tamisa passar a minha coluna. Chique. E como eu tinha muita gíria, eu digo, mas esse inglês aí vai acertar o troço. Mas, claro, os caras batem por sinais, saía tudo certinho e tal. E eu, junto, levava a coluna do Saldanha para passar também. E aí, uma vez, nós estamos em Argel, é a maior excursão, a mais longa excursão da seleção brasileira. Pedro Carneiro Pereira e eu, morreria o Pedro 4 meses depois em Tarumã. Estamos em Argel e o gramado era artificial, como é o do Atlético Paranaense, como é o do São José, o gramado artificial. Só que naquele tempo se chamava de tartan. O Leão, o goleiro Emerson Leão, tinha pavor, disse que machucava. Queimava tudo. Depois, lá no Memorial Coliseum Stadium, no bicentenário da independência dos Estados Unidos, em 1976, o gramado também era assim. Agora é o bicentenário da independência nossa, dia 7 de setembro e tal. Aí o João Saldanha, estamos lá em Argel e tudo, né? Depois iríamos para a Tunísia, para Cartago e tal. E aí o Zagallo, que estava no lugar dele, e o João com o Zagallo atravessado na garganta, porque o Médici resolveu que o João era comunista, tinha que botar o Zagallo e tal. E aí o Zagallo está dando uma entrevista para o Denis Menezes, da Rádio Globo, e vai falar do tartan e diz, o gramado de D'Artagnan. Aí tem que ser o Portos, o Aramis, os mosqueteiros lá e tal, né? E aí, rapaz, o João botou o título da coluna dele, D'Artagnan, para dar uma porrada no Zagallo. Que maravilha. E aí o Denis e eu fomos no João. João, porra, ele é um ser humano, ele errou e tal, né? E pela primeira vez disse, João, hoje eu não vou levar a tua coluna e tal. Que protesto! Mas o João é assim, ó, por exemplo, o João é assim, ó. A seleção brasileira estava em Recife porque fez alguns amistosos antes das eliminatórias contra a Colômbia, Venezuela e Paraguai. Aí nós estávamos no Recife, um amistoso preparatório e tal, no Hotel São Domingos, na Rua do Hospício, e o Belmonte e eu estamos num quarto. Naquele tempo, burramente, a gente pediu o café da manhã no quarto. O café da manhã no quarto é assim, comparado ao café da manhã lá no lugar certo. Lógico. Muito melhor. Claro. Aí a gente queria dormir no Hotel São Domingos e vinha um DKV Vemag, olha só. DKV Vemag. Não é palavrão, DKV Vemag. Sim. Eu me lembro, eu andei de DKV Vemag. Eu brinco com os caras que o BMW, o BMW, lá em Munique, é o Bayerische Motorenwagen. Bom, mas não interessa. Aí vinha o DKV Vemag assim, não deixava a gente dormir. Eu digo, a seleção não vai dormir essa noite, nós não vamos dormir. Então, Aí eu fiz uma coisa que eu tinha que ser preso, tenho vergonha de contar. Eu pedi um suco de laranja, leva uma semana para trazer, mas tudo bem. Aí veio o suco de laranja, eu fui na janela, quando o DKV veio, eu joguei pela janela o suco de laranja, caiu no vidro do DKV, mas joguei com copo e tudo. Meu Deus. E aí o DKV saiu, foi embora. Aí o João no outro dia vai no nosso quarto e diz, eu quero te dar um abraço, a seleção conseguiu dormir.
E é que nem uma outra vez, nós estamos em Caracas, o jogo, tá? Pô, a seleção brasileira tinha o Pelé, Tostão e tal, e o Pedrinho está narrando o jogo. Nós fomos para Caracas para chegar antes da Rádio Gaúcha um dia. Nós fizemos um voo, em vez de fazer Bogotá-Caracas, nós fizemos Bogotá, Cúcuta, San Antônio de Tátira, fronteira, e depois Caracas. E chegamos um dia antes. Pinga-pinga para Caracas. Pinga-pinga para Caracas. Tinha um porco no aviãozinho esse que nós usamos para ir a Cúcuta, tinha uma senhora com um porco dentro do avião. Eu cheguei a roncar que nem um porco. É um chancho. Bom, tá. E aí tá o jogo lá, eu comentando com o Pedro, isso é 1969, meu primeiro ano como comentarista, até 68 eu fui repórter. Uhum. Aí termina o primeiro tempo, a Venezuela naquele tempo não dava bola para futebol, era o quinto esporte na Venezuela. Hoje a Venezuela ainda é ruim, não vai à Copa do Mundo, né? Mas era muito pior naquela época. Uhum. E aí, o primeiro tempo com Pelé, Tostão, o Escambau, o Gerson, o Rivelino e tal, 0-0. Aí os jornalistas, os comentaristas do Brasil inteiro deram um pau no Brasil. E eu, do lado do Pedro, eu disse assim, olha aqui, ó, eu vou dar um palpite aqui para ti, tá? Segundo tempo desse jogo, pelo que eu vi, eu não sou comentarista de resultados, pelo que eu vi, o jogo está 0-0. Pedrinho, esse jogo vai ser 5-0 para o Brasil. E aí eu sou um sortudo, né? 5-0 para o Brasil. Sim, acertou. Eu fumei 23 anos, não fumo há 44. Graças a Deus. O Saldanha, no avião da seleção brasileira, que era o nosso avião, veio com um maço de Marlboro para me dar de presente. Toma para ti. Eu já fiquei sabendo que aqueles filhos da mãe me deram um pau no intervalo, tu dissesse que ia ser 5, quando me deu um maço de Marlboro. Que maravilha. A sorte acompanha os bons, né? Lauro, quantas Copas tu cobriste? De 62 a... Não, é que é o seguinte, desculpe te interromper. Eu sou gozado, eu resolvi em 94, eu estava 36 anos sem fim de semana, que eu ia parar com o esporte. Aí o Nelson Zirotsky enlouqueceu, mas como e tal? Mas vamos ficar só com o Rui, como é que tu vai sair? Aí eu comecei com o bicampeonato em 62 e terminei com o tetracampeonato em 94 em Pasadena, no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, está o 94, o Brasil com Tafarel, aquela coisa toda, tetracampeão mundial, e aí parei com o esporte. Quando eu me aposentei 8 anos atrás, quer dizer, vai fazer 8 anos em novembro, eu me aposentei, não quero me exibir. Durante 3 meses o Nelson brigou comigo, me ligava até de Nova York. Eu digo, mas essa grana que tu está ligando aí não vai te fazer falta? Me ligando 25 minutos. E aí, bom, eu vou dizer, porque não é segredo isso aí, agora é para me exibir mesmo. Eles resolveram, o Duda Melzer, que era presidente, sobrinho do Nelson, me chamou e disse assim, durante 2 anos tu vais receber 24 meses, 25 mil por mês, chama-se o contrato no compete, só para não trabalhar em outra empresa e tal. Agradeço, né? Ah, nós não. Nós ficamos sem ti. Bom, aí tu perguntasse quantas Copas do Mundo, eu te respondi de uma forma indireta. Sim, de 62 a 94. Eu cortei em 94, senão eu teria feito uma pilha de Copas do Mundo, mais do que o Pedro Ernesto, que se exibe, que fez 11 Copas do Mundo. Mas como eu cortei em 94, aí... Sim, senão estaria cobrindo até hoje. Lauro. Ah, sim. Rádio, TV, coluna de jornal, internet, tu trabalhaste em todos os veículos. Em todas as formas de comunicação. Tem algum... e pessoalmente também, né? Porque é um apresentador de eventos fora de série. Qual é a tua forma de comunicação preferida? Qual é o teu meio de comunicação? Eu não sei explicar porquê, mas com certeza eu gosto, entre jornal, televisão e rádio, eu gosto mais do rádio. Não é porque eu sou feio, eu fico feio na televisão, então não é por isso, mas eu gosto mais do rádio, por alguma razão que eu não sei explicar exatamente porquê. Né? A tecnologia discorda de ti. Mas eu gosto mais do rádio, mas não tem problema, a televisão também não. O REC, por exemplo. Não, a tecnologia discorda de ti, porque quando tu estavas dizendo que tu é feio, travou. Não falou que tu é feio. Não falou, entendeu? Sim.
tu foste do Sala de Redação também. Que a gente queria falar um pouco sobre o Sala de Redação. Tem muitos anos, né? Que é um programa emblemático, muito porto-alegrense, com sotaque muito porto-alegrense, e acho que foi muito baseado em vocês, no Rui, em ti e outros que vieram a seguir, né? Me fala um pouquinho do nascimento desse programa e da tua relação com o Sala de Redação. É uma invenção do Cândido Norberto, e ele é Sala de Redação. Ele era muito mais amplo, não era apenas esportes. Por isso que toda hora dizem Sala de Redação, debates esportivos. Era uma parte do programa do Cândido. E a Sala de Redação, por quê? Porque era feito da redação da Zero Hora. Tá? Então, o Sala de Redação marcou muito. Tem tanta gente, agora vem a história dos caras que já morreram, olha, uma dezena daqueles caras antigos, né? O Foguinho, o Ibsen, o Cid Pinheiro Cabral, o Cláudio Cabral, o Hugo Amorim, o Santana, o Vianney Carnet, meu Deus, o Lauro Quadros. Opa! Não, Lauro Quadros não. Não, mas eu gosto também de fazer o que eu fazia. Fiz 30 anos naquele horário da manhã, o programa Polêmica, que é, de novo, obsessivo-compulsivo, 2 de um lado, 2 do outro, debatendo. Eu me lembrei agora do September 11, né? Que eu tinha 2 de um lado, 2 de esquerda, 2 de direita, e a última a falar era a convidada, era a Maria do Rosário, que não era deputada ainda, era vereadora na época, no 11 de setembro de 2001. E aí, quando ela foi falar, era a quarta a falar, e ela deve ter... E eu interrompi na segunda frase dela, ela deve ter pensado assim, não disse, olhou para mim, como quem diz assim, pô, vem cá, falou todo mundo, eu não vou falar. Aí eu apontei para as costas dela, o primeiro avião estava entrando numa torre gêmea, estava no World Trade Center. Aí ela olhou, e aí o Nelson Cirotti, que estava em Nova York, foi meu repórter Eu lembro disso. No 11 de setembro. E como é que Lauro, isso sempre foi natural para ti? Porque assim, não vinha bola quadrada, né? Estava lá no meio de um programa, porque tem alguns entrevistadores que eles fazem uma programação de pergunta, e aí o entrevistado diz, não, porque aquele dia que eu matei o meu amigo, e a pessoa segue na pauta. E tu, assim, estava no ar, acontecia uma coisa completamente fora do script, e tu era como se tu, assim, é muito natural. Como se fosse previsto, né? Claro, mas isso, anos de estrada, mas sempre foi assim. Como é que era lá no poste do Rosário? Já era assim? Eu vou te contar uma historinha com relação a isso que tu está falando, comentando. É Copa do México 1986. Me deu até um prêmio. Não me inscrevi, o Cleiton Sevista e o Ranzolin que me inscreveram. Não fico me inscrevendo para ganhar prêmio. Claro, muito bem. Eu tenho um neto agora que vai fazer 26 anos, que quando era pequenininho olhava assim, os troféus do vô, cidadão de Porto Alegre. Bom, tá. Aí eu estou lá fazendo, eu tinha a responsabilidade de fazer 3 horas todas as manhãs da Cidade do México, das 9 ao meio-dia, 3 horas por dia. Aí entrevistava tudo quanto era coisa e tal. Aí o Paulo Ricardo Macari, o produtor, entrou daqui, olha, tem um cara que na Zero Hora está dizendo que quer contar o 3º segredo de Fátima. Isso é muito bom. Eu digo, deu prêmio Ari isso aí. Eu digo assim, não, mas nós vamos gravar com ele, porque a gente não deve ser um maluco, sei lá, vamos gravar e tal. Mas, Copa do Mundo, aquela correria, não deu para gravar. Fizemos ao vivo. E aí o cara entra e começa a me enrolar, o primeiro segredo, o segundo segredo, enrolava. E aí, educadamente, eu agradeci o cara e... Saiu fora. Pronto, deu. Quando eu voltei a Porto Alegre, 3 ou 4 meses depois, um dia eu estou chegando na Ipiranga com o Érico Veríssimo, no prédio da RBS ali, e aí me disseram, tem um cara com um revólver na cabeça de uma funcionária e também do gerente da Rádio Capital, que só não vai matá-los se puder contar para o Lauro Quadros, na Rádio Gaúcha, o 3º segredo de Fátima. Aí 2 horas e meia, um pouco fora do ar, muito no ar também, com auxílio do Ranzolin, do Lazier e tal, e a brigada cercando o prédio, aí renderam o cara e ele não matou ninguém, né? Mas também não contou o segredo. Não contou o 3º segredo. Até hoje não sei. Até hoje não sei. Até hoje não sei qual é. Que loucura aí. Lauro, a gente entrevistou a Tânia a semana passada, e como tem semelhanças entre vocês, né? Como tem essa espontaneidade de vocês
E as pessoas, como as pessoas se dirigem a vocês em confiança, entregam documentos, como entregaram para a Tânia a doação do terreno do Teatro São Pedro, como esse cara que queria te falar sobre o terceiro segredo de Fátima. Então, isso aí é uma coisa... A Tânia é uma querida, uma parceira de trabalho espetacular, muito, muito querida, muito querida. Vocês fizeram junto o Porto Visão, né? Ela estava no Porto Visão e tu também, né? Sim, sim. Como é que era aquele programa? Porque é um programa emblemático também da televisão gaúcha, né? Naquela época. Moderno. O Jornal do Almoço Porto Visão tinha no canal 10. Isso, na difusora. Então, ali tinha o Clóvis Duarte, tinha o Fernando Vieira, tinha o Renato Pereira, tinha um monte de gente, a Tânia Carvalho também. Né? Rapaz, eu estou ficando rouco, onde é que já se viu isso? Mas a gente já está se aproximando do finzinho, Lauro, fica tranquilo. Eu já tomei água, acho que eu tinha que tomar cachaça, eu tomei água. Vai ver por isso, viu? Olha, não adianta. Mas a gente tem que falar também... Só porque vocês disseram que era sobre Porto Alegre, eu estava lembrando meu amigo Fogaça agora, e a Isabela, né? E o Fogaça trabalhando em Brasília com saudade de Porto Alegre. Porto Alegre é que tem um jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal. É um hino de Porto Alegre, né, Lauro? É um hino. Nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo Brick, num alto astral. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Que homenagem linda para Porto Alegre. Mas... Lauro, só deixa eu fazer uma... Tu disseste que tu tá doido... Ai, que... tu estás há 2 anos em casa, né? Por causa da pandemia, para te preservar, tu não tem saído muito. Ou não tem saído nada, não sei. Do que tu mais sente falta, né? Tem 2 coisas que eu não estou fazendo há bastante tempo. Sair de casa e transar. Olha! Já é terrível, hein? Ok, a parte de transar não vou entrar nesse mérito. Mas do que tu tem saudade em Porto Alegre? Já que tu tá aqui, mas o que tu tem saudade de fazer em Porto Alegre? Além de transar, claro. É aquela reunião de amigos que a gente tem, de casais que a gente tem, ir num restaurante sexta ou sábado à noite e bater aquele papo maravilhoso, né? Isso aí faz falta, realmente faz falta. Mas eu estou criando coragem, eu já disse que na primavera eu vou estar com 83 anos e eu vou voltar para a Encol. Daí eu vou recomeçar a minha vida, né? Isso mesmo, aí. A gente vai lá te encontrar. Mas olha só, quem quiser saber um pouco mais sobre o senhor Lauro Quadros, pode ler um livro, porque o Lauro Quadros deve ter plantado uma árvore, teve 4 filhos e escreveu um livro junto com o Michael Guimarães. Olha, gente, as histórias de Lauro Quadros. Nesse livro aí eu apareço, entre outras coisas, jogando futebol com o Chico Buarque, a Dilma dizendo que eu estou um gato e eu mandei ela no oculista e tal. Mas são histórias fantásticas. Mas aí eu estou de monoquine conversando com o Petri na praia. Eu vi! Monoquine. Eu ia te perguntar que história é essa, tu de monoquine aqui, criatura? E aí tu vê, rapaz... Com o Rude, Armin Petri, né? Isso aí, começo da década de 60, eu botei essa foto aí mesmo, né? Aí eu fui passear, a minha mulher junto com a Clair, e eu fui passear na beira da praia de monoquine. Naquele tempo não tinha barraca, era guarda-sol mesmo. E a minha mulher ficou ali com amigos e amigas para ver qual era a reação do público em relação ao monoquine. Porque esse monoquine é um monoquine abóbora. Porque um amigo meu, o Max, que também já morreu, disse para mim, eu tenho uma coisa lá no Taft que eu não consigo vender. O que é? O tal de monoquine. Dá para mim que eu vou usar. Aí eu caminhando na beira da praia e algumas pessoas diziam assim, mas esse cara com 3 filhos, eu já tinha 3 filhos, 3 filhos com esse troço aí e tal, pô. Mas foi um esforço de reportagem teu. O que eles diziam
eu não posso dizer no ar aqui, mas com essa bosta aí... agora eu disse, pronto. Pronto, não, aqui pode. Não, a foto, as pessoas têm que procurar no Google, joga no Google, vai aparecer isso aí. E como é que é? Agora tu estava falando que a Maria Helena estava contigo nesse mico que tu pagaste, né? Sim, sim. Como é que é a relação? Ela está comigo agora também aqui. Pois é, a gente sabe. Também. Como é que é viver com uma mulher tão parceira, assim, para encarar todas essas broncas? Inclusive, foi ela que te colocou em conexão com a gente aqui. Ela é fantástica, dona Maria Helena. Palmas para a senhora. A minha mulher é um Google, ela sabe tudo. Eu vou contar uma coisa, também, uma frase também do Ibsen Pinheiro, que é a seguinte: tu não tem celular só para te exibir que tu não tem celular. Porque não tem celular, não tinha, o Moacir Scler, a mulher dele tinha, o Luiz Fernando Veríssimo não tem, a Lúcia tem, o Rui Carlos Osterman não tem, mas a Nilce tinha, a Cristiane, filha dele, tem. A Cristiane tem, né? Não, mas o Ibsen não tinha porque a Laila... O Ibsen tinha porque a Laila se negava a ter. Aí era o contrário. Então, nem celular eu tenho, eu dependo dela, né? Mas ela é tua cúmplice em tudo, né, Lauro? Aí ela estava braba comigo ontem, ela disse, tu tá comigo só porque eu tenho o celular? Porra, aí é brabo, né? Bom, 59 anos depois de me dizer isso, te conhece desde os 8, fala sério. 59 anos depois ela vem te dizer isso, né, Lauro? Te conhece desde os 8. Né? 61 anos de casado. 61 anos de casado. E 70 de conhecimento um do outro. 70. Gente, fantástico. Fantástico. Maravilha. Fantástico. Queridão, a gente infelizmente está chegando ao fim aqui. Também não queremos te exaurir, porque esses dois, língua de trapo, não vão nunca mais parar de fazer pergunta. Então, a gente queria muito te agradecer e também convidar a todo mundo que queira escutar este e outros podcasts, que nós já estamos no 5º, eles podem ver no Instagram, acompanhar nossas redes sociais, Instagram e no Facebook, e escutar esse e outros podcasts no YouTube, no Spotify e nos demais canais que transmitem podcasts como Apple e Google. No teu caso, Lauro, tu pede para Maria Helena te mostrar, que eu tenho certeza que ela vai saber fazer. Tá bom. Ivan e Cássia, ladies first, Cássia e Ivan, eu já gostava de vocês, agora estou apaixonado por vocês. Como é o nome do nosso amigo da técnica aí? O Militão. O Militão, rapaz. Militão Ricardo, olha só. Que formou muito profissional, muito jornalista, professor da FAMESP. Professor, um cara... que legal. Uma última perguntinha, Lauro, tu me permite. Alguém já te pediu para gravar mensagem de secretária eletrônica com a tua voz? Não. Não? Eu gostaria. Tu falasse na Tânia Carvalho, a Tânia Carvalho e eu éramos as pessoas mais demandadas para fazer comercial de televisão. Sim. Aí eu peguei a Tânia um dia, ela se lembra dessa história? Eu peguei a Tânia um dia, disse, Tânia, eu estava sentado ontem na frente do televisor e 2 comerciais na mesma janela comercial, 2 comerciais meus. E eu vou parar de gravar esse troço, porque é uma vergonha. Tal. Eu não gravava liquidação, por exemplo, eu não gravava. Uhum. Aí um dia até aí um cara que tinha uma loja na Alberto Bins lá me convidou para gravar uma liquidação de eletrodomésticos, né? Aí a Tânia chegou para mim e disse, tu não quer gravar? Eu vou gravar porque eu tenho que comprar coisa para minha casa em Gramado. E nós tínhamos uma combinação também do cachê. Claro, sim. Tânia, quanto é que nós vamos estabelecer como cachê, como teto e tal? Claro. Uma amigona, né? Uma amada. Laurinho, muito obrigado. Muito obrigada, Lauro. Muito obrigado, Maria Helena. Uma querida. Espero vê-los em breve. Vem cá, por aí. O próximo... Vem aqui. Parei um pouquinho. Vem cá. Aqui, ó. Quero ver a Maria Helena, minha amiga de ICI. Aqui, essa guria aqui, ó. Tchau para vocês. Querida, muito obrigado pela tua gentileza, pelo teu esforço e por nos trazer o Laurinho aqui para o Olha Só Porto Alegre. Muito obrigado, Lauro. Obrigado a todos que estão nos escutando e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Valeu.
Olha Só Porto Alegre. Produção editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais, Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial, A Solução, Negócios e Comunicação, Cláudia Leão e Paulo Trindade.